A paz do Senhor Jesus a todos, boa noite, como vocês estão, tudo bem? Então, estamos chegando aí com mais uma palavra de paz, mais um momento onde vamos buscar o entendimento, onde vamos aprender acerca daquilo que o Senhor deseja, né? Está dividindo, compartilhando conosco, nos ensinando de uma forma gloriosa e poderosa. Sejam bem-vindos, estejam já se aproximando aí, curtindo, compartilhando. A paz de Diaconisa Elisângela, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Mais uma vez estamos aí, né, para aprender. Você que está chegando, compartilha, curta, dê o joinha. Vamos fazer com que mais pessoas também cheguem a esse pleno conhecimento de toda a verdade, de toda a palavra do Senhor. Que Deus abençoe. Irmã Arlete, a paz, minha querida. Seja bem-vinda, Deus abençoe sua vida, Deus continue derramando sorte de bênçãos sobre cada uma das áreas onde a senhora tem clamado e buscado no Senhor e confiado no nosso Pai. Amém? Eu creio que o nosso Deus, Ele é poderoso, o nosso Deus, Ele é digno. Toda honra, toda glória, todo louvor. Maria Cleudes, a paz, minha amiga, minha amada, como a senhora está? Forte abraço aí na família, nos netos, na filha, no Nilmar, na Rosália. Que Deus esteja prosperando cada dia mais e mais a vida de vocês aí. Eu tenho certeza que no tempo certo Deus vai fazer brilhar o sol da sua justiça em favor de todas as causas que vós tem colocado perante o Senhor. Eu tenho certeza disso e nós vamos ouvir o testemunho, nós vamos ouvir a palavra de vitória, a palavra de bênção, a qual o Senhor Ele deseja e quer, né, que nós venhamos compartilhar com os irmãos. Quando o pessoal vai chegando, enquanto nós vamos compartilhando, é interessante a gente lembrar sempre daquilo que Jesus ele disse, né? Ele falou assim, Valdinei Rodrigues, a paz, o Senhor Jesus ele disse assim, há de acontecer que muitas, né, irá acontecer que muitas pessoas, se não fosse por abreviar-se do tempo, né, dos dias se abreviar, até os escolhidos iriam se apostatar da fé, iriam se esfriar na sua caminhada. Eduardo Mourão, a paz, meu querido. Nós sabemos que Deus, na verdade, Ele estava trazendo um grande alerta, né, para nós enquanto igreja, dizendo que deveríamos estar atentos, não deixar que nada esmorecesse a nossa fé, a nossa caminhada com o Senhor. Tínhamos que estar buscando todo o tempo e a todo momento uma intimidade mais profunda com Deus. E a gente percebe que esses dias que Jesus ele havia predito, né? Ele está muito próximo. De fato, a gente vê uma apostasia muito grande da igreja do Senhor Jesus nos dias atuais. As pessoas se afastando, se apostatando da verdadeira fé, da fé genuína, que é realmente a fé que nós temos que buscar a todo tempo e a todo momento, que é a fé de Cristo, né? A fé em Jesus, a fé que Paulo diz chamar à existência, né? Que a palavra do Senhor nos ensina, que os apóstolos aplicaram, que o Senhor Jesus usou para libertar, salvar e curar muitas pessoas. A paz, meu amado, meu irmão, meu brother André, seja bem-vindo, meu querido. Que prazer tê-lo aqui conosco. Quanto tempo, hein? Aí eu vou dizer aquela frase nossa, aí sim, hein? Seja bem-vindo, meu filho. Hoje nós vamos meditar uma passagem bíblica que esboça para nós esta fé, que esboça para nós essa fé que nunca deve cessar. Uma fé que, na verdade, tem que permanecer contínua, latente em nossos corações. A paz, meu irmão Reginaldo, seja bem-vindo. Jesus, em diversos momentos, ele ensinava, né? Ele fazia com que os discípulos buscassem verdadeiramente a ele e confiassem na sua direção. Mas uma coisa me chama a atenção, os ensinamentos de Jesus. Em todos eles, Jesus sempre trazia algo grande, algo revelador, algo de suma importância para os que estavam ouvindo
e deixava registrado para o nosso entendimento, o nosso conhecimento. Mas teve uma passagem, teve um momento em que os discípulos passaram por um momento muito questionador, vamos dizer assim. Quando um pai na verdade, desesperado, angustiado pelo seu filho, está ali atormentado, o seu filho está vivendo um tempo difícil, uma enfermidade, e até mesmo a gente sabe uma ação maligna oprimia o filho, né, daquele homem que vai atrás de Jesus, que não aguenta mais ver o seu filho sendo atormentado, ora sendo levado e lançado no fogo, ora se jogava nas águas, e às vezes se recortava, se lançava no solo, se debatia, sofria, e aquele pai vendo tudo aquilo, o pai não suportou. O pai ficou angustiado, ao ponto dele se levantar e ir ao encontro de Jesus, e quando chegou para ter com Jesus, estavam ali os seus discípulos. E aquele homem começou a pedir que os discípulos de Jesus estivessem orando e repreendendo aquele mal, que eles estivessem fazendo algo em favor de seu filho, porque a dor daquele pai era grande. A dor daquele pai era profunda. E por mais que os discípulos, por mais que eles estivessem ali orando, determinando, repreendendo aquele mal, eles não puderam fazer nada. Eles não tiveram força para mudar aquele quadro. O que levou o pai a uma situação, vamos dizer assim, mais profunda de angústia, porque ele pensava que, porque os discípulos estavam caminhando lado a lado com Jesus, porque os discípulos ouviam a fala de Jesus de perto, porque os discípulos estavam sempre ali apoiando e auxiliando a Jesus, eles deveriam ter aquele mesmo poder, eles deveriam possuir aquela mesma autoridade. Era o que aquele homem pensava, o que aquele pai, ele achava que iria acontecer. Aí eu não encontrei Jesus, mas os seus discípulos estão aqui, se são discípulos de Jesus, andam com ele, caminham com ele, aprendem dele, estão juntos da fonte, então eles vão ter a mesma capacidade de fazer o que Jesus faz. Então ele pediu, olhe pelo meu filho, repreenda esse espírito mal que está na vida dele. E os discípulos oraram, os discípulos tentaram, eu fico tentando imaginar, né, a cena, cada um deles querendo mostrar mais autoridade, querendo mostrar mais unção, querendo mostrar que era capaz, e repreendendo, e sai, amarra, expulsa. É uma cena que a gente às vezes, até nos dias de hoje, acaba vendo, né, visualizando. E naquele momento nada aconteceu, nada. De maneira alguma aquele demônio saiu, ou largou a vida daquele jovem, e o pai ficou frustrado. Começou então um questionamento entre os discípulos, o pai daquele jovem, todo mundo ficou ali. O Ellerson de Jesus, a paz, meu querido, seja bem-vindo. É Wesley, né? Wesley de Jesus, seja bem-vindo, meu querido. Aí Jesus, ele vai chegando, ele vai aproximando e vê uma discussão, né? Uma situação, vamos dizer assim, não muito comum. Aí Jesus fala assim, o que está acontecendo? O que está ocorrendo aqui? Eu não estou entendendo. Por que vocês estão conversando, né, dessa forma mais vamos dizer, exagerada, uma voz mais alta, eufóricos? Aí o pai da criança falou assim, o Senhor, é o seguinte, eu vim aqui para que os seus discípulos expulsassem, né, o demônio que está no meu filho, que eles fizessem alguma coisa por ele. E contou a história que havia relatado para os discípulos, né? Aí Jesus falou assim, meu Deus, ô geração incrédula, até quando eu estarei convosco ainda? Até quando eu estarei no meio de vós? Jesus chamou a geração, não só os discípulos, não só o pai, não só as pessoas que estavam ali em volta, mas ele disse que toda a geração, ou seja, aquelas pessoas daquela época, era uma geração incrédula, que não cria, que não confiava realmente no poder sobrenatural. Faltava algo, tinha algo que precisava ser feito, e aquela geração,
ela tinha que mudar. Jesus estava dizendo que muitos eram incrédulos, estavam ali até impedindo o milagre de acontecer. Ou seja, Jesus já abre a nossa visão aqui para um grande momento. Com quem a gente está andando? Quem está do nosso lado? Com quem compartilhamos, né? Com quem nós estamos dividindo todos os nossos sonhos, os nossos projetos? São pessoas que de fato creem que Deus é capaz de mudar, transformar, restaurar, porque há pessoas que às vezes você divide aquilo que você sonha e a pessoa, em vez de te ajudar, te levar a crer, ela joga um balde de água fria, ela tenta apagar a chama que arde no teu coração. Jesus falou assim, essa geração é incrédula, essa geração não acredita, essa geração é perversa, porque não tem buscado realmente confiar, não tem buscado acreditar nos milagres, nos feitos. Aí Jesus falou assim, olha, eu vou expulsar esse demônio. E ele falou assim, demônio, saia dele e não volte mais. E na mesma hora o jovem foi liberto, na mesma hora o jovem foi completamente livre de toda aquela tormenta. Aí os discípulos envergonhados, né? Chateados, porque haviam sofrido muito, né, com aquela situação, aquele quadro. E eles chegando assim diante de Jesus, né, todos acanhados, falaram assim, Senhor, por que a gente tentou expulsar e não expulsamos? Por que o demônio não saiu? Por que permaneceu, né, o demônio sobre aquele jovem e nós fizemos de tudo que a gente podia e não saiu? Aí Jesus falou assim, porque há castas, há situações, há processos, há legiões, ou principados, ou potestades. Jesus está dizendo que há um grupo de demônios que só vai sair, só vai bater em demandada, né? Só vai ser retirado debaixo de jejum e de oração. Preparação. Nós temos que estar preparados, na verdade, pastor Ailton. A palavra de Deus está dizendo que nós que somos servos do Senhor, temos que estar preparados a todo tempo, a todo momento. Os discípulos estavam caminhando com Jesus, mas não tinham uma vida como Jesus ele tinha, de oração, de jejum, de consagração. Os discípulos tinham uma vida com o Senhor, ali diária, de aprendizado, mas não praticava. Eles aprendiam direto do Senhor, eles tomavam o ensinamento direto de Jesus, mas infelizmente eles não praticavam aquilo que eles aprendiam. Eles não tinham aquela mesma preocupação de subir ao monte, de se consagrar como Jesus fazia, de buscar ao Pai. Assim são as pessoas nos dias atuais. Estão perto de homens, mulheres de Deus, aprendendo a palavra, mas às vezes nem de longe fazem o que aqueles que estão ensinando estão habituados, são acostumados a fazer. Não tem uma vida de separação, uma vida de jejum, uma vida de consagração. Não tem tempo realmente diante do Senhor, de buscar a palavra, de meditar. Às vezes a pessoa fala assim, por que fulano, né? Por que Beltrano tem uma autoridade, possui, vamos dizer assim, uma experiência mais profunda? É porque a vida que a pessoa leva com Deus. Jesus estava dizendo que não basta caminhar do lado. Não basta ser só seguidor de Jesus. Nós temos que ter uma vida realmente exemplar, nós temos que ter uma vida de jejum, uma vida de oração, de constância, buscando ao Senhor, não é verdade, Lloyd Nogueira? Muitas vezes a gente erra, porque achamos que só pelo fato de estarmos na igreja, de fazermos parte do corpo, de estarmos sendo consagrados, separados como obreiros, ou fazendo a obra de uma maneira, né, ou de algum modo, nós já estamos prontos. Não, Jesus falou assim que a vida íntima com Deus, ela tem que ser buscada no particular, de uma consagração, de um dia a dia, realmente buscando a Deus. Para que eu seja usado, para que eu me torne um instrumento valioso nas mãos do Senhor, é necessário que haja uma separação constante. Infelizmente, hoje, pouco se ensina as pessoas em jejuar, as pessoas em se consagrar. Pouco se tem isso dentro das igrejas realmente, momento de consagração, momento de separação, de jejum.
mais se fala de um jejum para alcançar algo, para receber uma promessa, para se colocar a estar pronto para um grande tempo de Deus, do que para ser usado meramente pelo Senhor. Pouco se vê pessoas jejuando para que Deus use as suas vidas. Não é verdade, Saulo? Pouco a gente vê as pessoas ensinando que a pessoa precisa ter uma vida de oração para se tornar mais cheia do Espírito Santo. E Jesus advertiu isso. Ele falou para os discípulos assim: olha, vocês andam comigo, vocês caminham comigo, mas vocês não têm essa intimidade. Vocês não têm uma vida de oração, vocês não têm uma vida de consagração. Infelizmente, muitas pessoas hoje estão assim. Fazem parte da igreja, fazem parte do corpo, estão ligadas diretamente à obra, mas nem de longe, nem pensamento, essas pessoas querem jejuar, querem orar, querem estar buscando a Deus. Por quê? Porque isso requer de nós santidade, requer de nós perseverança, requer de nós compromisso. Infelizmente, nem todo mundo está compromissado. Nem todo mundo está pronto para viver uma vida de integridade com o Senhor. Então, nós hoje estamos vivendo um tempo onde o Senhor está chamando a igreja a um despertamento. Deus está chamando a igreja a viver uma realidade diferente. Nós precisamos, de uma certa maneira, buscar a Deus, não só pelo aquilo que Ele pode nos oferecer, por aquilo que Ele é capaz de fazer, mas buscar a Deus pela essência realmente que Ele é, por aquilo que Ele representa, não só para nós, mas no contexto integral da sua palavra. Deus, Ele é capaz de fazer coisas extraordinárias, mas para Deus se manifestar nos dias atuais, Ele vai usar instrumentos. Tem como um médico usar um bisturi cego? Tem como um médico usar os seus instrumentos para uma cirurgia que não estejam esterilizados? Tem como um especialista ele usar a sua habilidade, ser uma ferramenta apropriada? Assim é Deus. Por mais que Ele queira nos usar, por mais que Deus queira nos enviar, se eu não estiver pronto, não adianta Deus querer me pegar e me colocar ali. Há uma preparação que depende de nós. A consagração, o jejum, é uma atitude pessoal. Deus não vai colocar em nós uma unção, vamos dizer, de separação. Deus não vai colocar em nós uma unção de jejum, não. Isso é uma atitude diária. É algo que nós precisamos ter diante de Deus. Então, toda pessoa que almeja, que deseja, que busca ser instrumento nas mãos de Deus, tem que se preparar, tem que estar se colocando a consagrar. Porque você sabe a hora que Deus ele vai te usar, você sabe a hora que Deus vai falar assim: ei, eu vou te separar aqui, Camila Verônica, eu vou te enviar pregar para fulano, eu vou te enviar para orar para ciclano, eu vou pedir que você imponha as mãos sobre uma pessoa para que ela seja curada. Será que Deus ele alerta, ele avisa? Será que Deus ele vai nos dar tempo para nos preparar? Será que Deus vai avisar com 30 dias, 40 dias de antecedência? Ou na hora exata ali, no momento em que Deus precisar, Ele vai te chamar? Porque quando aquele pai chegou, ele não mandou uma carta, ele não mandou um mensageiro avisando que ele estava chegando. Ele chegou e pegou os discípulos ali. Pegou os discípulos que andavam com Jesus, que deveriam estar preparados, despreparados. E aí, vamos ser bem realistas, eles passaram vergonha. Eles foram incapazes de executar uma obra tão simples que Jesus falou assim: ó, vocês que usarem meu nome, vocês que andam comigo, vocês que caminham do meu lado, vocês vão fazer obras maiores do que as obras que eu faço. Mas não foi o que aconteceu. Porque não basta só usar o nome de Jesus, não basta só ser seguidor de Jesus, se você não se preparar para ser usado por Jesus, na verdade. Então, que possamos hoje sermos realmente esses instrumentos que Deus ele separa, que Deus ele tem chamado para viver coisas grandes. Vamos jejuar mais, vamos nos consagrar mais, vamos fazer aquilo que é necessário, porque isso não depende também do teu pastor, não depende da tua igreja, isso é uma atitude pessoal, é uma atitude do servo. Cada um sabe aquilo que precisa se abster, cada um sabe daquilo que precisa se fortalecer, cada um sabe daquilo que precisa se colocar a buscar mais diante do Senhor.
Então não precisa que ninguém fique determinando, faça isso, faça aquilo, não. Deus, ele fala contigo, Deus, ele ministra o teu coração, Deus, ele vai te ensinando a cada dia o que você precisa realmente fazer para se tornar ainda melhor. E é isso que é importante. Deus, ele sabe das nossas fraquezas. Será que o mesmo jejum que Pedro tinha que fazer, João era também necessário fazer? Tiago, Felipe, ou cada um tinha um propósito, cada um tinha um trabalhar diferenciado do Senhor. Então que possamos entender isso, que busquemos a cada dia mais consagração, mais preparação para sermos usados pelo Senhor. Quem sabe amanhã, né, domingo, amanhã segunda, né, hoje domingo, amanhã segunda-feira, Deus, ele queira te usar lá no seu trabalho, lá no seu serviço. Quem sabe Deus, lá na tua escola, ou lá na empresa onde você atua, né? Na área que Deus, ele te capacitou, Deus queira te usar com sabedoria. E às vezes a gente não entende, a gente não compreende, né? Então, que possamos estar sempre em consagração como Jesus estava. Jesus falava assim, ó, vocês vão para o outro lado da margem, eu vou subir aqui no monte. Eu vou aqui orar ao Pai, eu vou aqui conversar com o Senhor, eu vou aqui conversar com Deus, porque ele sabia que a qualquer momento Deus poderia usar ele. A qualquer momento Deus poderia ter ele como instrumento a ser utilizado para abençoar alguém. Então nós temos que estar preparados. Já pensou se nós, enquanto pastores, não tivéssemos essa preocupação? Aí eu vou me consagrar, eu vou jejuar, porque quem sabe Deus me usa. Ah, não, quando Deus for me usar, ele me avisa. Ele me avisa, aí eu me preparo. Nada. A cobrança, ela é muito grande. A cobrança, ela é constante na nossa vida. Porque a gente sabe que a qualquer momento, né, em qualquer instante, Deus, ele pode nos usar de uma forma gloriosa. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? E vamos nos colocar aí na brecha, né, para nos preparar, nos consagrar, buscar do Senhor, né, a direção, a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Tá bom? Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Vamos falar com Deus, vamos falar com o nosso Pai. Senhor, nosso Deus e soberano Pai, mais um momento estamos aqui na tua presença, mais esse dia glorioso, mais essa noite, louvando e agradecendo o teu nome, porque reconhecemos a tua soberania, reconhecemos o teu poder, sabemos que nas tuas mãos está a autoridade, está o poder para fazer, transformar toda circunstância. Por isso clamamos ao Senhor para que venhamos alcançar a tua resposta, a tua direção, porque confiamos que o homem, ele é fraco, mas é na nossa fraqueza que o Senhor nos fortalece, é quando reconhecemos que não podemos, que não somos capazes, que o Senhor faz o impossível se tornar possível em nossas vidas. Por isso, ó Pai, pedimos que o Senhor nos instrua num jejum, uma consagração, em uma vida de intimidade, uma vida de oração perante o Senhor, para que venhamos estar prontos e preparados como instrumentos a todo tempo e a todo momento, que a nossa vida esteja pautada e alicerçada naquilo que nos traz a esperança, aquilo que nos traz a certeza de que o Senhor conosco está e há de permanecer até o fim de todo este grande caos, até os séculos dos séculos se consumirem, meu Pai, e se concluírem diante de cada um de nós. Pai Santo, que o Senhor venha falar ao coração de cada um dos teus servos. Que nesta noite o Senhor faça a tua obra ser gloriosa e marcante, e que o ministério dado a cada um dos teus filhos floresça. Que como o Senhor nos chamou a pregar, a anunciar, a ir a todos os lugares, levando a tua palavra, que os sinais, eles venham preceder, meu Pai, a nossa caminhada, que eles estejam sendo operados para que aqueles que não criam passem a crer, como o Senhor fez na vida dos seus discípulos. Por onde eles iam, sinais se manifestavam. Obras grandiosas da parte do Senhor se concluíam, fazendo a diferença ser estabelecida. Por isso, ó Deus, nós agradecemos ao Senhor por esse domingo maravilhoso que passamos na presença do Senhor e vivenciamos o teu favor.
e já lhe apresentamos e consagramos esta segunda-feira, para que tudo se faça novo, para que tudo seja estabelecido de uma forma completamente contrária a tudo que estava oprimindo, tudo que estava constrangindo a vida desse teu filho e dessa tua filha. Santo Deus e poderoso Pai, cremos que o Senhor há de chamar à existência por intermédio da nossa fé aquilo que ainda não tem existido na vida desta pessoa, para que tudo quanto fizer venha prosperar. Seja bem-sucedido, bem-sucedida, e que a tua palavra floresça, fazendo com que o teu nome venha a ser glorificado. Abre as portas que parecem não querer se abrir, traz a cura sobre as enfermidades que aos olhos dos especialistas não parece haver mais saída. Faça com que causas que precisam ser julgadas, processos que precisam ser concluídos, que o Senhor dê sabedoria a toda aquela junta de advogados, todos aqueles que estão fazendo os processos e criando a pauta para levar diante do juiz, para que a argumentação colocada, para que o que for apresentado gere a sentença favorável aos teus filhos. E que aquilo que se opõe, aquilo que tenta paralisar o fluxo das bênçãos do Senhor em prol desta pessoa, seja agora bloqueado por ti, seja agora neutralizado de uma forma gloriosa. E que a salvação, que é o nosso maior e principal objetivo, esteja sendo liberado e alcance todos os nossos, toda a nossa casa, toda a nossa parentela, para que possamos dizer, ó Pai, que nós cremos no Senhor e por isso nós e toda a nossa casa fomos salvos. Em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém e graças a Deus. Amém, meus amados. Amém, minhas queridas. Deus, Ele quer que nós venhamos ter essa vida de intimidade, esta vida de integridade diante do Senhor. Jejum, oração, propósito. Eu mesmo inicio hoje, hoje mesmo, agora nesse momento dessa oração, eu inicio um propósito com Deus de jejum. Mas é um jejum interrupto. É um jejum que não mais terá fim, é um jejum até a volta de Jesus ou a minha ida com ele, eu começo um jejum a partir de hoje, um jejum que Deus me pediu, um jejum que Deus colocou no meu coração, que um dia eu conto para vocês aí, o relato, mas a partir de hoje eu começo esse propósito diante do Senhor. Vai me doer muito, vai me fazer realmente sentir na carne, sentir, vamos dizer assim, em toda a minha estrutura, essa decisão. Mas, se Deus pediu, Ele sustentará, Se Deus Ele pediu, Ele vai nos manter de pé, Ele vai nos manter sustentado. E que assim seja com cada um de vocês. Aquele que quer e deseja algo grande da parte de Deus, tem que estar disponível a também abdicar de algo que Deus requerer. E Ele requereu de mim algo, e eu serei fiel, eu vou obedecer, porque eu creio que aquilo que Ele também ouviu os meus lábios pedindo a Ele, Ele não terá dúvida em me conceder. E será em favor de vocês, será em prol da vida de cada um de vocês, esse grande propósito que nós estamos fazendo aí, tá bom? Então nós estamos finalizando a live de hoje, nós estamos chegando a mais um final de Palavras de Paz. Hoje, segunda-feira, eu retorno às 23h30. Só lembrando aqueles que estão comigo no Ministério Família, que hoje nós temos a intercessão, às 19 horas até às 20 horas, nós temos a intercessão na igreja. Venha orar, venha interceder. Jesus falou, jejum e oração. Venha interceder e logo em seguida a gente vai fazer o nosso trabalho social, Nós vamos levar o alimento às pessoas que necessitam, aqueles que precisam também se alimentar da comida física, não só da comida espiritual, porque nós vamos levar os dois alimentos, Vamos levar as duas comidas, tanto para o corpo físico, como também para a alma. Amém? Que Deus abençoe a vocês, que Deus ilumine a vida de cada um de vocês, e para a glória de Deus, hoje, às 23h30, estaremos de volta com mais Palavras de Paz. Forte abraço, beijo do meu coração na tua alma, e até logo mais.